nós nos deparamos aqui com uma visão muito rica e, ao mesmo tempo, uma visão que impactou demais a vida de Daniel, como nós vamos perceber na leitura deste capítulo. Nos primeiros versículos, do 1º ao 7º versículo, nós vamos encontrar na revelação que Daniel recebeu alguns animais que representam reinos. Nós vamos encontrar um carneiro e também um bode que vão que vão lutar entre si, né? E depois nós vamos encontrar também o surgimento de um chifre pequeno. Nós não podemos aqui confundir esse pequeno chifre com o chifre pequeno que nós estudamos, vimos no capítulo 7. Daqui a pouco a gente vai explicar a diferença desses chifres, certo? E é interessante que a partir do versículo 15 nós encontramos Gabriel, o anjo Gabriel, explicando essa visão para Daniel, ensinando a ele o significado desses acontecimentos, dessa visão que ele estava recebendo da parte do Senhor. Então, o que farei? Farei o seguinte, farei a leitura desses blocos e farei explicações. Eu acho que assim a gente também ganha um pouquinho mais de tempo para a gente fazer as considerações e as aplicações no final, ok? Então vamos lá, acompanhem comigo do 1º versículo, meus irmãos, até o 7º versículo deste capítulo. Vamos lá. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que estando diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Até aqui. Então, a visão que Daniel recebe é muito interessante, simbólica. Mas percebam que ele diz no 1º versículo que ele recebe esta visão no ano terceiro do rei Belsazar. A visão do capítulo 7, que nós estudamos no domingo anterior, foi no 1º ano de Belsazar. Belsazar foi o último rei do Império da Babilônia. Aqui, no capítulo 8, nós temos outra visão, 2 anos depois, então, certo? E Daniel agora recebe esta visão muito interessante de alguns animais que, claro, como nós vimos, simbolizam reinos, simbolizam nações poderosas que estavam ali se levantando, surgindo, e ele encontra nessa visão um carneiro que dava marradas, chifradas, para o ocidente, para o norte, para o sul. Então, um reino que estava surgindo com poder, com força e crescendo para o norte, para o sul, para o ocidente. E o versículo 4 diz que nenhum dos animais lhe podia resistir, e nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim ele se engrandecia. Este carneiro, tinha 2 chifres, e um desses chifres era maior do que o outro.
E no versículo 5 nós percebemos que surge um outro animal, ou seja, um outro reino, que agora é um bode, ok? E esse bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas o versículo 5 diz assim, mas sem tocar no chão. Isso aqui é uma linguagem figurada para a questão da velocidade e do avanço desse império, simbolizado por este bode que estava chegando com muita força e com muito poder. E este bode tinha um chifre notável entre os olhos. É interessante isso, ok? Ele dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, mas o carneiro não pôde resistir às investidas desse bode. E o carneiro foi destruído pelo bode, que tinha um chifre notável entre os olhos. É interessante que o texto do versículo 6 diz assim, que esse bode correu contra ele com todo o seu furioso poder e realmente venceu o carneiro, ok? Mas calma aí, a partir do 9º versículo, nós vamos perceber o surgimento de uma figura muito interessante, muito estranha também. Vamos lá, que é um pequeno chifre que vai surgir agora na visão de Daniel. Versículo 9 diz assim, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Não subestime esse chifre pequeno, porque ele cresceu, alcançou o exército dos céus e pisoteou. Tá? Continuando. Versículo 11. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo, ou melhor, deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Versículo 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Versículo 14 diz assim, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, percebam que vai surgir desse bode um chifre pequeno, mas não subestimem o poder desse chifre, porque ele cresce e se torna ousado e poderoso, e ele vai enfrentar o exército do céu, e ele vai profanar o santuário. Aí está escrito que ele vai, isso ficou tão marcado, que houve uma pergunta depois, mas até quando isso? Até quando essa insolência? Até quando essa maldade? Até quando esse chifre demoníaco vai se levantar e vai fazer todas essas atrocidades? E a resposta está no versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, na visão de Daniel, esse chifre vai cair, e o santuário voltará a ser purificado. Tudo bem até aí, meus irmãos? Está dando para acompanhar? A questão é, quem é esse carneiro? Ok? Quem é este bode da visão de Daniel? Quem é este chifre? O que está acontecendo? E aí, a partir do versículo 15, nós temos a revelação desta visão. Vamos lá. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Versículo 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava.
e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Versículo 22. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Até aqui. Pessoal, a revelação que Gabriel, então, autorizado, né, concede a Daniel, que está, vocês perceberam? Ele está apavorado, ele está perplexo diante de tudo aquilo, a visão foi muito forte para ele, e quando Gabriel se aproxima, ele se prostra, ele está mesmo muito espantado diante de tudo aquilo, mas o anjo então revela o que estava acontecendo. Daniel, esses animais que você está vendo, o carneiro com 2 chifres, sendo que um dos chifres é maior que o outro, esse se refere ao Império Medo-Persa. A revelação é clara, está aqui no capítulo com muita clareza para nós. Nós falamos um pouquinho disso no capítulo 7, e agora está revelado com clareza absurda para a gente. O carneiro que está chegando com esses chifres é o Império Medo-Persa, certo? Daqui a pouco, mais tarde, alguns anos depois, Dario e Ciro chegam detonando e conquistando a Babilônia. E é interessante que depois a história confirma que desse Império Medo-Pérsia, a Pérsia se tornou mais forte com o poderoso rei Ciro, que vai permitir, inclusive, o retorno dos israelitas para Jerusalém, para a edificação do templo. Então, Ciro se tornou maior nesse império. A Pérsia prevaleceu sobre a Média. Por isso que dos 2 chifres, Média e Pérsia, um chifre era maior, que era se referindo ao reinado do rei Ciro, que veio depois. E é interessante, meus irmãos, que quando Daniel recebe a visão, vocês viram no primeiro versículo, que ele está no segundo versículo, que ele está em Suzã. Essa cidade, Suzã, se tornou a capital do Império Medo-Persa. E é muito interessante quando você lê o primeiro versículo, o primeiro e o segundo versículo de Neemias, capítulo 1, versículos 1 e 2, você vai ver que Neemias está exatamente nessa cidade, quando ele recebe a autorização do rei da época para retornar para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Então, quem é esse carneiro estranho, esse animal estranho, essa besta? O próprio anjo Gabriel concede a revelação. É o Império Medo-Persa que está chegando. E ele vem com violência. A Babilônia que se cuide, ela vai cair, ela vai desmoronar, né? E depois ele também explica que o bode peludo, com aquele chifre notável entre os olhos, nada mais é do que o Império Grego também que estava chegando. E esse império chega com o famosíssimo Alexandre o Grande, né? Que com tão jovem, esse imperador consegue fazer com que o Império Grego se alastre por todo lugar, e com pouquinho mais de 10 anos, ele consegue conquistar o Império Medo-Persa e avançar bastante, e se tornar um homem poderosíssimo. Mas ele se exalta, e depois é abatido, e com 33 anos, Alexandre o Grande morre, novo, precoce, jovem, e nós sabemos que depois de Alexandre o Grande, resumindo, né, os 4 generais principais do Império Grego assumem o reinado e dividem as regiões entre eles. Ok? Essa é a revelação que o próprio anjo Gabriel está nos dizendo. É por isso, meus irmãos, que a visão com esses detalhes, né, que estava acontecendo. Versículo 22. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Se referindo claramente, a história está aí para confirmar, os 4 generais que assumiram o reinado de Alexandre o Grande, dividiram as regiões e reinaram, mas não com tanta força quanto o reinado de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Tudo bem até aí, pessoal? Agora percebam que chegou a hora de falar sobre o chifre pequeno. E aqui
é preciso ter muito, mas muito cuidado. Porque o chifre pequeno do capítulo 7, ele surge no império de um monstro, não é? Que foi ilustrado por um monstro que Daniel não soube nem dizer o que era, mas era uma fera terrível, com dente de ferro, e que tinham 10 chifres. E de repente, 3 prevalecem, um cresce, detona os outros. E nós vimos no capítulo 7 que esse chifre pequeno de Daniel, 7, se refere ao que o Novo Testamento chama de o anticristo, que vai se levantar com fúria, vai perseguir a igreja, vai matar muitos cristãos, etc, etc. O Novo Testamento nos alerta com relação ao surgimento desse inimigo de Deus, inimigo da igreja, cheio de astúcia, mas também nos mostra que o ancião de dias, o nosso Deus, vai vencer, vai destruir, e o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, vai prevalecer e reinará para sempre. É a visão de Daniel 7, ok? Só que perceba que o chifre pequeno de Daniel 7 surge depois da Grécia, no período do Império Romano, ou nos reinos depois. Mas esse aqui não. Aqui este surge no período dos gregos. No período dos gregos. Preste atenção, porque ele não é o anticristo, mas ele é tão cruel, ele é tão mau, que ele é um tipo de protótipo do anticristo que viria, ou no caso, vem ainda. Isso realmente é uma profecia que ainda precisa se cumprir, vai se cumprir a chegada desse filho de Belial, desse homem terrível, que vem para se opor a Deus e perseguir a igreja do Senhor. Mas que chifre pequeno é esse, então, de Daniel capítulo 8? Vamos ler agora, e a gente já está avançando aí para o encerramento da mensagem de hoje. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Cruel, destruidor, astuto, cheio de blasfêmia, mas ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas neste momento ele não vai prevalecer. Ele será quebrado, ele será destruído pelo príncipe dos príncipes, sem esforço humano. Quem é esse pequeno chifre? Há um consenso, não uma unanimidade, mas um consenso entre os estudiosos, principalmente entre os teólogos da perspectiva reformada, que aqui é uma referência a um imperador grego que chega 175 anos antes de Cristo, chamado Antíoco Epifânio. Antíoco IV, ele é descendente de um desses generais gregos, que assume também o reinado de Alexandre o Grande. Esse homem, Antíoco, era muito louco. Ele é pequeno exatamente porque não se esperava que ele chegasse ao poder. A história diz aí, os estudiosos confirmam, percebem que ele inclusive chega ao poder através de suborno, apesar de ser um descendente de Seleuco, que era um dos generais de Alexandre o Grande. Mas curiosamente, meus irmãos, quando ele assume o império, ele assume para si a missão de transformar o mundo em uma realidade helênica. E ele quer também com isso fazer com que todos adorem os deuses gregos. E ele avança com muita fúria contra Jerusalém.
ele avança com muita fúria contra o povo santo, contra Deus, e a história está aí para confirmar. Existe um livro que é apócrifo, mas serve para a gente como fonte de pesquisa histórica, que são os 2 livros de Macabeus, né, que nos mostram que esse homem foi terrível. Esse homem se levantou contra o povo judeu de uma fúria tão grande, nesses quase 2 séculos antes de Cristo, que quase dizimou os judeus. Mas não apenas isso, meus irmãos. Ele proibiu, por exemplo, que os judeus celebrassem suas festas. Ele proibiu que os judeus praticassem a circuncisão. Ele proibiu tantas coisas, a guarda do sábado. Ele proibiu os sacrifícios. Ele fez muito mais do que isso. Ele mandou sacrificar porcos no altar do Senhor, um animal imundo, impuro. E isso confirma a profecia de que o santuário seria profanado, mas ele depois seria purificado. Esse homem foi terrível. E ele chega ao ápice dessa blasfêmia, desse insulto, fazendo com que o seu exército transformasse o templo do Senhor em um lugar de adoração de Zeus. E isso vai levantar uma verdadeira revolta, que é conhecida na história como a revolta dos Macabeus. Então, meus irmãos, a história confirma o cumprimento dessas profecias, com uma perfeição impressionante. Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio, ele era louco. E veja que ele era tão insolente que essa palavra Epifânio não é o nome dele. Ele se apelidou de Epifânio. Epifânio significa ser a manifestação da divindade na terra. É quase que como se ele dissesse assim: olha, eu sou a encarnação dos deuses. Eu sou um Deus encarnado, quase isso. Eu sou a manifestação de Zeus aqui entre vocês. Ele se achava divino e ele se achava digno de estabelecer uma religião dele para si, para a adoração dos seus deuses, e ele obrigou os judeus a fazer isso. E muitos judeus cederam, muitos sacerdotes cederam, talvez até por medo também de serem mortos. Sobre a questão da circuncisão, só para que vocês tenham uma ideia, ele proibiu que as crianças fossem circuncidadas. Vocês sabem que isso é um sinal da aliança na antiga aliança, né? Que é substituída na nova aliança pelo batismo. Quando eles descobriam que alguma criança tinha sido circuncidada, mesmo em desobediência, eles matavam a criança, matavam a mãe da criança, amarrando a criança no pescoço da mãe e lançando a mãe de cima dos muros de Jerusalém. Centenas, milhares de judeus foram mortos. Em 3 dias, um historiador confirma que mais de 30 mil judeus foram mortos debaixo desse homem furioso chamado Antíoco Epifânio. Meus irmãos, se confirma então a revelação a respeito desse pequeno chifre. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Terra gloriosa é Jerusalém. Versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, se referindo ao povo de Deus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou, destruiu muitos judeus. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário. Antíoco Epifânio proibiu os sacrifícios diários que eram feitos todos os dias no templo. Ele proibiu, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, ele subjugou os judeus, ele invadiu o templo, ele profanou os objetos sagrados do templo, ele sacrificou porcos no altar, animais imundos, ele proibiu a lei do Senhor, ele mudou a verdade. Esse foi Antíoco Epifânio, 175 anos antes de Cristo. Mas ele foi destruído. No ano 164 a.C., ele adoeceu terrivelmente, logo após ele ter consagrado o templo do Senhor para Zeus. Estudiosos, historiadores dizem que possivelmente foi um câncer que pegou ele e humilhou.
e o matou de forma terrível, dramática. A profecia também contra ele era que ele se levantaria contra o príncipe dos príncipes, contra o Senhor Deus, contra o Messias, porque naquela época, quem quisesse destruir os judeus, queria tentar impedir a vinda do Salvador, que era da vontade do Senhor que viesse dos judeus. Se levantou contra o príncipe dos príncipes, mas foi morto, mas foi destruído. E o versículo 25 diz assim: será quebrado sem esforço de mãos humanas. Será quebrado sem esforço de mãos humanas. E foi realmente quebrado. Os macabeus, né, liderados por um judeu chamado Macabeu, consegue fazer um motim, uma rebelião, e consegue livrar Jerusalém, quase toda Jerusalém, livrar o templo do poder de Antíoco Epifânio, e consegue restaurar o culto e os sacrifícios ao Senhor. Vocês podem ler isso, está no primeiro livro e segundo livro de Macabeus. É um livro apócrifo, nós não cremos na inspiração desses livros, mas eles são ricos em perspectiva histórica para o nosso exame, para o nosso conhecimento. Irmãos, versículo 26 e 27 para a conclusão da nossa exposição. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Perguntaram, mas até quando isso? E a resposta foi, no versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa ideia de tarde e manhã é uma ideia evocada lá de Gênesis. Quando vocês leem o relato da criação, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, ele está falando aqui de 2.300 dias. E se você fizer os cálculos, dá quase 7 anos, 6 anos e meio. Aí existe uma discussão a respeito dessa data, muitos querem calcular, etc. Vou dizer a vocês a minha opinião a respeito disso. 7 é o número da perfeição. 6,5 não é 7, é algo imperfeito. Para mim, é uma simbologia de que o sofrimento seria grande, cruel, mas ele não seria para sempre. Há um tempo determinado para o sofrimento. O sofrimento do povo de Deus não é para sempre. O príncipe dos príncipes se levantará. Não é para sempre. Às vezes na vida da gente, a gente pensa que Deus não está aí. O salmista no Salmo 13 disse isso: até quando, Senhor? Até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Se sentia esquecido, em sofrimento e agonia. Não sabemos exatamente qual era o sofrimento do salmista, Davi, mas era aflição. E esse texto de Daniel está nos ensinando que mesmo diante dos inimigos mais terríveis da história da igreja, que a igreja vai enfrentar, e muitas vezes vai ser massacrada, vai ser perseguida, existirão mártires na nossa história, na história do povo de Deus, mas ainda assim, nós precisamos perseverar com fidelidade a Deus, com paciência, sem vender a nossa alma, sem abandonar a lei do Senhor, sem tirar nossos olhos dele, porque esse sofrimento não é para sempre. Não é para sempre. O capítulo 7 nos ensina que até mesmo o anticristo será destruído. A visão que Daniel recebeu do ancião de dias, naquele trono de rodas, com chamas de fogo e com palavra de poder, destruindo seus inimigos, destruindo o chifre que é o anticristo, e o filho do homem prevalecendo, é gloriosa e deve estar na nossa mente. Deve estar na nossa mente também o se levantar do príncipe dos príncipes e destruindo seus inimigos, como diz aqui, será quebrado sem esforço de mãos humanas. Quem pode contra o Senhor? Quem pode contra o seu poder? Quem pode contra ele? Quem pode impedir uma palavra do Senhor? Quando Deus determina
Ele faz acontecer. A palavra de Daniel 7, apesar de Daniel ficar perplexo, perturbado no seu coração, é uma palavra de conforto e consolo para nós. Eu sei, é difícil, foi muito difícil para ele, porque ele estava na Babilônia, e ele soube, aprendeu que eles voltariam para Jerusalém, mas depois, alguns séculos depois, aquele povo voltaria a ser detonado, destruído de novo por causa das transgressões deles. E ele ficou perplexo diante daquilo. Meu Deus, esse meu povo sofrerá muito mais ainda. Mas é preciso ficar atento ao príncipe dos príncipes. É preciso olhar para ele e confiar que a história está nas mãos dele. Ele é soberano e será para sempre. Ele está acima dos poderes deste mundo, dos animais, das bestas feras, dos chifres pequenos ou grandes, dos homens poderosos, dos sistemas políticos. Ele está acima de tudo e de todos e reina absolutamente. E ele se levantará para julgar esta terra e para trazer restauração a este mundo e para buscar a sua igreja, para que a igreja possa eternamente usufruir do seu amor e da sua presença gloriosa, de maneira que nós não temos palavras para descrever. E o apelo que eu faço aos irmãos como pastor é que nós possamos sondar a nossa vida hoje, examinar o nosso coração. A nossa fé e o nosso amor pertence a Jesus? Pertence ao príncipe dos príncipes? Nós amamos a lei do Senhor? Nós, como templo do Senhor, temos sido consagrados a Ele, dedicados a Ele, para a sua glória, para o seu serviço? Ou somos como Antíoco, cuspindo na lei, profanando? Devemos pensar com carinho a respeito disso. O apelo àqueles que não têm Jesus como Salvador, para que possam encontrar esperança verdadeira neste mundo de lutas, neste mundo de dificuldades, somente em Cristo Jesus, somente no príncipe dos príncipes. Porque Antíoco Epifânio se disse ser a revelação de Deus, mas foi Jesus quem revelou Deus verdadeiramente neste mundo. Ele foi o verbo que se fez carne. Ele foi aquele que veio para nos salvar, para nos redimir. Ele se fez carne. E ele amou a lei. E ele deu o próprio sangue para nos redimir, para nos salvar do pecado, da culpa. Somente nele há perdão, somente nele há salvação, somente nele há esperança. E ele voltará para julgar esse mundo, para esmagar os chifres da rebelião e os poderes deste mundo. Ele vai prevalecer. Ele reina e reinará para sempre. Que você possa entregar seu coração para Ele e conhecer nele, que é o caminho, a verdade e a vida, conhecer a verdadeira salvação. Que você não vai encontrar na política, na arte, no dinheiro, no trabalho. Só Ele pode salvar e pode trazer completude ao seu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus continue nos fortalecendo e nos fazendo ter paciência nas tribulações, esperança, fé, perseverança, fidelidade. Ele reina. Ele reina, e Ele está cuidando de mim. Ainda que os homens se levantem com fúria, ainda que os homens maus pareçam prevalecer, ainda que a corrupção contra mim pareça prevalecer, os antigos se levantem com toda fúria, insolência, inteligência, nos esmagando, nos roubando, nos ameaçando a vida, nossas vidas estão nas mãos daquele que reina para sempre, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.